E aí, eu acho que para fechar essa rodada de apresentações, eu venho complementar os cases que as meninas trouxeram, né, num olhar muito mais de processo e abordagem, representando também, né, o time de UX, Design de Serviço e Inovação Digital aqui da Natura, para compartilhar com vocês como que a gente adaptou essa abordagem do Planet Centric Design no nosso modo de fazer design aqui dentro. Então, já começando, respondendo essa pergunta, o Planet Centric Design, ele é uma metodologia que foi desenvolvida pela Vincent, que é uma consultoria de design e tecnologia finlandesa, em parceria com um coletivo de designers que acreditavam que não era só necessário, não era só possível, como super necessário, trabalhar para um futuro que fosse mais sustentável para o planeta, né? Para um mundo que não tivesse medo da manhã. Então, essa metodologia, ela nasce com o objetivo da gente de ajudar, né, as equipes a desenvolverem soluções que sejam positivas para o planeta, e ela é composta por 5 etapas que são complementares e que vão guiando a equipe ao longo do processo numa linha de raciocínio e de consciência sobre qual é o contexto de sustentabilidade no mundo, qual é o impacto da nossa organização, né, dentro desse contexto e como que a gente pode agir a partir desse entendimento. Então, a primeira etapa é uma etapa que chama preparar, e ela tem o intuito de alinhar, trazer um alinhamento coletivo, né, para a equipe que está ali dentro daquela empresa, do projeto, sobre quais são as principais problemáticas de sustentabilidade no mundo. A segunda etapa de compreender, ela traz mais uma visão de como que a nossa empresa, ela impacta, né, como que ela se relaciona com essas problemáticas de sustentabilidade. A terceira etapa de vislumbrar, ela se apoia, então, né, a partir dessas discussões das 2 primeiras etapas, o que sustentabilidade significa dentro do nosso contexto. Então, a partir do momento que a gente entende quais são essas problemáticas, como que a gente impacta o mundo no sentido de sustentabilidade, o que é ser sustentável, né, dentro do nosso contexto, partindo de onde a gente está. E essas 3 primeiras etapas, elas são mais institucionais, digamos assim, mas elas são super necessárias para que a gente consiga ter uma base para as próximas 2 etapas que são mais mão na massa, que é uma etapa de criar, que é a etapa que a gente tem dentro do processo de design também, de ideação, né? Quando a gente para pensar como que a gente pode criar novos conceitos, serviços e produtos que sejam centrados no planeta, e a etapa lançar, que é como que a gente pode empoderar outras pessoas, outras áreas e outras empresas a partir desse projeto centrado no planeta que a gente desenvolveu, né? Então, uma vez que a gente tem as soluções, como que a gente escala isso? Como que a gente faz com que outros hospitais também assumam, né, essa solução que a gente desenvolveu no primeiro ponto? E aí, dentro dessas 5 etapas, existem 20 ferramentas que são basicamente frameworks, assim como a gente também tem na nossa abordagem de design, que servem para apoiar a discussão e essas cocriações entre os times. Então, a gente que tem usado, né, adaptado essas ferramentas dentro do processo, a gente usa elas como uma forma complementar às ferramentas e às abordagens que a gente já está acostumado a usar dentro de um projeto de design. Mas por que utilizar, né, uma metodologia como essa dentro da Natura? Acho que a Natura já é reconhecida por ter um pezinho a mais ali, né, na ambição de sustentabilidade, de se colocar à frente dessa causa, e a gente tem dentro da empresa a nossa visão de sustentabilidade 2030, que é o que a gente chama de compromisso com a vida. Então, para explicar um pouquinho sobre o que é esse compromisso e quais são as principais ações, eu trouxe um vídeo curtinho também. Acho que ele vai começar sozinho. We are at a watershed moment in reshaping our world. We're the generation who has the knowledge and the technology to stem the rise in global temperatures, put an end to the global waste issue, and build a fairer, more equal society. But we need to move faster. We need to act now. Through our 4 international companies, we want to promote a change on a global scale. It is time to make a commitment to life. Today, we commit to address the climate crisis by addressing climate change and the preservation of biodiversity. We commit to help create a world that is human right and humankind by ensuring a better organization and a decent living wage for all our people. We commit to embrace circularity and regeneration by moving beyond a circular economic model to create more than we take. But we can't do this alone. We are calling on citizens,
businesses, NGOs, investors, peers, governments, to fundamentally change the system together. For a better future, for our planet, for life. Let's become the generation who shift from we can to we did. Join the movement. Commitment to life. Então, acho que a grande mensagem que a gente tenta passar, né, até através das ações, é que a gente devolva para o mundo mais do que a gente toma deles, né? Do mundo. E aí, quais são essas 3 frentes do compromisso com a vida? A primeira delas é enfrentar a crise climática e proteger a Amazônia, defender os direitos humanos e sermos mais humanos também, né? Então, envolver causas como igualdade de gênero, inclusão de grupos subrepresentados, salário digno para todos, e abraçar a circularidade e a regeneração. E aí, essa ambição da empresa, né, essas metas de sustentabilidade para menos de uma década daqui, né, a gente está falando de 2030, ela nos desafia também a ter um olhar mais amplo do que a gente está acostumado a ter enquanto abordagem de design, né, para a gente ir além dos 3 pilares tradicionais de design thinking que a gente está acostumado a trabalhar, que é, né, necessidades humanas, objetivos de negócio e viabilidade técnica. Então, aqui dentro, quando a gente começou a falar um pouco mais sobre essa abordagem, a gente também escolheu incluir dentro da nossa abordagem de design os 3 pilares da abordagem do Planet-Centric Design, que é ser responsável por aquilo que a gente coloca no mundo e entender, né, levar em consideração que, seja lá qual for a solução, ela vai impactar de alguma forma as pessoas, o contexto que aquela solução está inserida. Ser sistêmico, então, é considerar ao longo do processo as nossas cadeias de valor e as nossas redes de relações, né, que estão inseridas também dentro das nossas ofertas, dos nossos serviços. Então, quando a gente fala de Natura, a gente está falando sobre uma população de consultoras, por exemplo, né, que estão envolvidas em tudo que a gente propõe como oferta. E ser transparente, no sentido de dar transparência mesmo sobre quais são os nossos processos, o que está por trás dos nossos produtos, né? Educar, dar conhecimento, informar as pessoas para que novos comportamentos que sejam mais sustentáveis, mais positivos para as próprias pessoas e para o mundo sejam acelerados. Então, com isso, a gente propõe, né, uma abordagem que busca valorizar todas as formas de vida, não se limitando apenas às problemáticas humanas, mas também considerando os sistemas onde a gente está inserida, né, para que novos comportamentos possam emergir. E aí, como que a gente aplicou isso dentro dos projetos? Eu trouxe aqui um case muito rápido, mas só para tangibilizar para vocês, né, a aplicação que a gente teve de algumas dessas ferramentas dentro dos nossos projetos. Esse projeto, ele é um projeto que o nosso objetivo, né, era potencializar a venda dos nossos produtos de refil a partir de melhorias na jornada de compra e uso das consultoras e das consumidoras. Então, nesse projeto em específico, a gente usou essa metodologia mais numa etapa de ideação, né? Então, a gente usou algumas ferramentas da etapa criar que ajudassem a gente a tangibilizar esses pilares que eu comentei agora, né? De como que a gente podia ter essa discussão, de ter soluções que fossem responsáveis, sistêmicas e transparentes, junto com as outras pessoas que estavam naquela discussão de cocriação com a gente. Então, para essa etapa, a gente teve mais ou menos 12 horas de colaboração e a participação de 19 participantes de 10 áreas também envolvidas dentro do projeto, que iam desde áreas como marketing, áreas de produção industrial, que envolve desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento de fórmula, pessoal de finanças, né, que entra a questão financeira, por exemplo, como que a gente também traz essa expertise para a discussão, e o pessoal de design. Essa etapa ela foi toda baseada numa etapa anterior de pesquisa, onde a gente teve a escuta de mais de 25 consultoras e 80 consumidores também para apoiar essa discussão de cocriação. E a partir dessa etapa saíram soluções que foram desde soluções quick win, de alterações em embalagem, comunicação, até algumas soluções mais a longo prazo que ajudaram a gente a escalar a discussão de sustentabilidade dos refis para outro patamar interno. E quais foram os principais aprendizados que a gente teve, né, nessa adaptação, não só dentro desse projeto, mas dentro dos outros projetos que a gente também fez esse esforço de agregar essa abordagem, né?
O primeiro deles é que a abordagem, as ferramentas, ela faz com que a gente expanda a responsabilidade, a discussão sobre sustentabilidade para todas as áreas que a gente já estava acostumado a envolver dentro dos projetos, né? Então, como a Lu comentou, como eu comentei, a gente está acostumado a conduzir projetos de design que sejam multidisciplinares, que tenham muitas áreas envolvidas. E quando a gente traz esse tema da sustentabilidade, ela também vira uma discussão de todo mundo, né? Que antes era uma discussão exclusiva da área técnica de sustentabilidade. Outro aprendizado é que a gente ajuda a colocar as discussões sobre sustentabilidade no início do processo. Então, a gente começa a discutir sobre qual é o possível impacto daquela estratégia, daquela ideia, desde a sua concepção, e não só quando a gente vai falar sobre a implementação. E também provoca os stakeholders a pensarem em sustentabilidade de forma sistêmica, na concepção das ideias e das estratégias. Eu acho que a gente, como designer, a gente já tem esse papel e essa habilidade de fazer com que as pessoas olhem para o que a gente está desenhando, porque a gente está estudando, né, de uma forma mais sistêmica, através de outras ferramentas como que a gente tem mais holísticas, né, a jornada de serviço, ecossistema de serviço, blueprint, enfim, mapa stakeholders. A gente tem essa função, né, eu acho também, o nosso papel é fazer com que as pessoas tenham esse olhar mais sistêmico sobre o que a gente está trabalhando. E aí eu acho que essa ferramenta, ela traz esse mesmo papel, só que no âmbito da sustentabilidade. E aí, quando a gente fala sobre a aplicação da ferramenta mesmo, né? Qual que foi nossos aprendizados enquanto pessoas que foram ali tentar facilitar esse processo também com esses times, de que, como qualquer outro framework, essa abordagem, ela precisa ser adaptada para que ela consiga gerar valor. E aí, não só dentro da empresa, né? Então, a gente não só adaptou para contexto Natura, mas a gente tem adaptado para cada contexto de projeto. Então, cada projeto é diferente, cada projeto exige que a gente traga uma adaptação diferente. Apesar da gente ter tido alguns feedbacks das áreas que atuaram dentro desses projetos com a gente, de que é uma discussão super relevante, não é uma discussão simples. Então, a gente emperra, às vezes, nessa discussão, principalmente com áreas que nunca tiveram que se colocar dentro dessa discussão, né? Nunca tiveram que se preocupar com essa questão de sustentabilidade. Então, acho que esse tem sido um aprendizado constante para a gente também, de como que a gente facilita, né, traz o apoio desses frameworks, ou enfim, de mais exemplos, para que essa discussão seja cada vez mais simples, mais fluida, né, dentro do nosso processo. E também, acho que um grande aprendizado é que, primeiro, é preciso alinhar o entendimento, a maturidade do que é sustentabilidade, para depois a gente conseguir entender como que a gente pode agir. E é nada mais do que as 3 primeiras etapas da abordagem, né? Então, acho que aqui dentro da Natura a gente consegue ainda ter a vantagem de que tem muita coisa discutida já sobre qual é o impacto da empresa, já tem as metas de sustentabilidade para apoiar a gente dentro desses projetos, mas mesmo assim a gente sente que em cada projeto a gente precisa também ter um momento inicial de alinhamento para que quando a gente chegue numa etapa mais mão na massa, né, mais prática, não gere tanto ruído entre as pessoas que estão ali envolvidas, né? Que a gente consiga trabalhar com uma base de conhecimento mais compartilhada. E por fim, para fechar a apresentação, o principal aprendizado que a gente traz é que essa discussão, essa construção, ela não é individual, ela precisa ser transversal. Então, não pode estar só na nossa mão enquanto designers, e não pode estar só dentro de uma área ou dentro de um projeto. Ela precisa ser uma discussão coletiva, síncrona, todo mundo conversando ao mesmo tempo, né? Acho que a gente já teve também, até de forma prática, algumas dinâmicas que era assíncrono, e aí a gente percebeu que o rico é justamente a discussão coletiva e síncrona, todo mundo ao mesmo tempo, e com diversidade, que eu acho que vai muito de encontro com a fala da Juliana agora antes da minha apresentação, que não adianta nada, eu acho que não só quando a gente fala de sustentabilidade, como qualquer projeto de design, a gente não ter áreas diversas junto com a gente, né? A gente não ter uma área que tenha uma expertise de finanças, uma expertise de própria sustentabilidade, de marketing, que sejam responsáveis por todo esse processo de criação e desenvolvimento dessas soluções e que também se responsabilizem por desenvolver serviços e soluções que não só entreguem valor para o negócio, mas também para as pessoas e principalmente dentro dos limites do nosso planeta. Obrigada. Muito